Eu convido nesse momento a usar a palavra a doutora Selene Queiroz Pinheiro de Oliveira, presidente da Abras Nacional, médica geriatra e cuidadora familiar. Bom dia a todos. Pode colocar minha apresentação, por favor? Eu gostaria imensamente de agradecer ao excelentíssimo senador Paulo Paim pela sensibilidade, por ter acolhido o nosso pedido dessa audiência no Senado a respeito da doença de Alzheimer, nesse mês que é o mês mundial da doença de Alzheimer. É uma condição que nos emociona, já tivemos momentos muito emocionantes aqui no início, mas a minha fala vai ser uma fala de... Muito obrigada. Vai ser uma fala que vai trazer aqui, já foi facilitada muito pela Elaine Mateus. Muito obrigada, Elaine, pela participação brilhante, como sempre, pela fala dos anteriores. E eu sei que muitos de vocês já estão afeitos à questão da doença de Alzheimer, mas eu quero apresentar esse cenário geral para eu mostrar para vocês essas tão famosas, essas tão faladas aqui, janelas de oportunidade. A Elaine disse isso muito bem. Só para apresentar rapidamente, a Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, ela é a maior e mais antiga associação de doença de Alzheimer do Brasil. Tem 34 anos, está presente em 21 estados, 54 cidades, tem quase 400 voluntários. E ela, o ano passado, assistiu quase 30 mil pessoas. Ela é uma organização da sociedade civil formada por voluntários em defesa dos direitos de familiares e da pessoa com doença de Alzheimer e outras condições similares. A Abras, ela faz parte da FEBRAS, federada à FEBRAS junto com outras 4 associações, e a FEBRAS, então, ela é federada à Alzheimer's Disease International. O motivo pelo qual a gente está falando aqui é que demência é uma questão de saúde pública, né? Dados do relatório de situação global da OMS 2021 falava em 55,2 milhões de pessoas no mundo com demência, que esse número deve chegar a 139 milhões em 2050, mas enquanto em todo o mundo essa estimativa de crescimento é de 3 vezes, nos países como o nosso, esse crescimento ele deve ser de 5 vezes. Né? E de acordo com o consenso Delphi do ano passado, um consenso de especialistas, se estimou então em 2,5 milhões de brasileiros com demência, o que significa 1 a cada 12 idosos no Brasil, 20% entre aqueles com mais de 80 anos, e que em 4 décadas teríamos 9 milhões. Nós, mulheres, somos mais acometidas, como a Elaine falou, essa questão de gênero é importante, e a incidência ela é diferente nas diferentes regiões do Brasil, sendo que no Sul é a menor incidência, 7,3%, e na região do Nordeste a maior incidência, que é 10,1%. Tá? Como a Elaine também falou, a questão do Plano Global de Demências, que foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, que terminaria esse ano, e graças à atuação muito ativa da ADI, foi prorrogado por mais 6 anos, e nesse plano de ação é recomendado, então, o Plano Nacional de Demência como a ferramenta mais potente na melhoria do apoio e no tratamento da demência em qualquer país. Em 2024, essa comissão, ela elencou 14 fatores de risco que, se abordados ao longo da vida, seriam responsáveis por prevenir 45% dos casos de demência. Tá? Existem 3 fatores de risco que não são modificáveis, como o fato de envelhecer, a questão de sermos mulheres é um fator de risco não modificável, e a questão genética. Mas, se vocês observarem, esses outros 14 fatores de risco são responsáveis no mundo por 45% dos casos de demência. Entre eles, então, baixa escolaridade, baixa acuidade auditiva, trauma craniano, fatores de risco cardiovasculares, sedentarismo, consumo excessivo de álcool, depressão, isolamento social, poluição e perda visual.
Acontece que essa aqui já é a primeira grande janela de oportunidade. Esse estudo que foi publicado esse ano por uma pesquisadora brasileira, doutora Cláudia Suemoto, mostra que na nossa população, quase 60% dos casos de demência são atribuíveis a esses fatores de risco, tá? E colocando aqui questões que estão relacionadas à saúde, mas questões também sociais, né, como a baixa escolaridade na infância, questões ambientais, como a poluição do ar, que nós fizemos recentemente um seminário em Belém falando de clima e envelhecimento. E aqui eles destacam pontos importantes, né? Os 3 maiores fatores de risco no Brasil são baixa escolaridade, perda visual no envelhecimento e depressão. Entre as mulheres, os maiores fatores de risco são LDL alta e depressão. Entre os homens, tabagismo e consumo excessivo de álcool. Nas regiões mais ricas do país, o maior impacto é o da depressão. Nas mais pobres, é o da perda auditiva na meia-idade. Entre os pretos, o maior impacto é da baixa escolaridade. E entre os brancos, a depressão. Aqui no Brasil também nós temos um grande desafio, que é a questão do subdiagnóstico. Então, esses dados desse estudo, ELSE, que foi realizado em 5 regiões socioeconômicas do Brasil, mostrou que dessa amostra, apenas 1,2% da amostra tinha diagnóstico, a maioria na fase avançada. E as estimativas do RENADE aí é que 20% dos casos de demência apenas no Brasil são diagnosticados. Esse estudo feito no Ceará, eles mostraram que apenas 7% das pessoas com demência tinha diagnóstico. Nós temos muitos desafios para o diagnóstico, a questão da atenção primária de saúde, que precisa do reconhecimento. Apenas 16% dos pacientes diagnosticados com déficit cognitivo tiveram suas primeiras queixas relacionadas, registradas nos seus prontuários, né? Nós temos poucos especialistas e a lista de espera tem tendência a ficar cada vez mais longa, né? Com o passar do tempo, né? Com o aumento do número de casos. E a demência custa caro para o Brasil, né? Essas estimativas também do RENADE é que no estágio inicial da demência ela represente 24 bilhões de reais, no estágio moderado 35,6 bilhões e no estágio avançado 27,6 bilhões, totalizando 87,3 bilhões, dos quais 78% são custos indiretos, e isso representaria 0,15% do PIB de 2019. Lembrando que esses custos recaem predominantemente sobre as famílias e que a gente precisa dar um suporte maior para essas famílias. Falando de família, vamos falar do estresse do cuidador, né? Mais uma vez, a questão do recorte de gênero. Essa amostragem de São Paulo mostrou que 90% das pessoas que cuidavam eram mulheres, a maioria na idade aí de 56 anos, a maioria cuidava dos pais e moravam com os idosos. E essas mulheres, elas muitas vezes saem do mercado de trabalho, não tem como voltar porque o período em que elas ficam cuidando é longo e elas estão invisibilizadas e elas estão isoladas, às vezes até mesmo pela própria família, estando muito expostas a sintomas como ansiedade, depressão e sobrecarga física e emocional, sendo então pessoas que estão em risco para a demência, já que a depressão é um grande fator de risco, e elas estão totalmente vulnerabilizadas. O Brasil tem sim virtudes, nós temos a linha de cuidados, na PCDT temos dispensação de 4 fármacos, programas sociais como Bolsa Família e BPC, eles ajudam muito essas famílias e até tem impactos com relação à diminuição de hospitalização, de morbimortalidade. Temos o programa Melhor em Casa, mas nós temos a Lei 14.878 de relatoria do senhor e que foi sancionada o ano passado e que foi uma autoria do senhor. E o Romário foi o relator. E o Romário, pelo Senado. Relator pelo Senado, perdão pelo equívoco. E
Essa lei, então, é uma grande conquista para a sociedade brasileira. Mas a gente precisa trabalhar pela implementação da lei através de um plano nacional de demências, como... Já que falei em justiça, a Laura Carneiro, que está lá na foto, relatora na Câmara. Exatamente. Vou dar um minuto Então, que eu tirei. Então, tá bom, eu vou rapidamente. Então, que a gente trabalhe com relação à prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento adequado, o apoio às pessoas com demência, capacitação das equipes de saúde, valorização das pessoas idosas, o reconhecimento da dignidade, o incentivo à pesquisa, o acesso a especialistas. Nós temos o programa Mais Especialistas. O incentivo à pesquisa, o Ministério da Saúde já tem grandes incentivos, como o RENAD, o iSupport. Temos várias oportunidades aqui, como eu disse, em termos de prevenção, né? E vou passar rapidamente, mas que a gente precisa de um trabalho, como a Elaine destacou, ações interministeriais, intersetoriais, que englobem. Então, nós temos hoje ações que são louváveis, mas que são dispersas. A gente precisa integrar isso num plano nacional de demências. Então, não é porque nós não temos cura para a doença de Alzheimer que nós não temos nada a ser feito. Então, construir um plano nacional de demências que transforme a realidade das demências no país através de uma maior equidade, de ações customizadas por regiões, etnias, gêneros, com participação de todos os setores da sociedade. Então, ela é uma causa que abraça outras causas, a questão da mulher, a questão climática, a questão social, educacional, de disparidades sociais, as questões das pessoas com síndrome de Down, que tem um risco elevadíssimo para demência, questões previdenciárias. Mima, não faz CUNAD, assim, esse trabalho meu amor. integrado que a Elaine já Não faz assim. explicou como funciona, e convidando aqui assim, o senhor pessoalmente para o primeiro cenário internacional de políticas públicas que nós estaremos realizando aqui dia 16 e 17 de outubro no auditório da OPAS. Escaneiem aqui esse QR Code para saber mais sobre a programação. Queremos convidá-lo para estar presente numa das mesas, e que nós vamos discutir, então, o papel do legislativo na questão das demências. E falando aqui um pouquinho do trabalho da Abras, que já fez essa primeira Conferência Nacional Livre sobre Demências e a Conferência Nacional de Pessoas Cuidadoras e de Pessoas Idosas. Muito obrigada. Muito bem, doutora Selene Queiroz Pinheiro de Oliveira, presidente da Abras Nacional, médica geriatra.